Olá, meu nome é Taina Monteiro e eu vim apresentar o trabalho Trauma Torácico Penetrante, Manejo de Via Aérea, que foi feito com a orientação do professor Rinaldo. Em relação ao trauma torácico penetrante, ele tem como principal mecanismo injúrias relacionadas a armas brancas e armas de fogo. 30% desses tipos de trauma vão precisar de cirurgia, em comparação a 10% que vão precisar de cirurgia dos traumas não penetrantes. Também 30% desse tipo de trauma vai ter lesão traqueobronquial, que vai resultar em lesões esofágicas e lesões de grandes vasos. O objetivo desse trabalho foi buscar na literatura evidências sobre protocolos para o melhor manejo da via aérea no trauma torácico penetrante. Foi usado as plataformas PubMed, o Google Acadêmico e UpToDate para isso. Bom, em relação ao diagnóstico, é muito importante as informações sobre o trauma. A apresentação desse dano traqueobronquial vai depender da extensão, da energia do trauma, do mecanismo desse trauma, por isso é muito importante essas informações para o diagnóstico. E também a hora de ouro é essencial, porque esse tipo de lesão tem uma rápida progressão, ou seja, eles precisam de uma identificação e tratamento rápidos para poder ter um melhor desfecho. Alguns exames podem ser feitos para a identificação desse tipo de lesão, em pacientes que estão críticos e que precisam, não podem ser transportados, pode ser feito raio-x, ultrassom, o FAST, e a broncoscopia. Pacientes que podem ser transportados, os não críticos, pode ser feito a tomografia. Bom, quando a via aérea está 50% obstruída, ela pode se apresentar com dispneia aos grandes esforços. E quando ela está 75% obstruída, é que vai aparecer a dispneia e o estridor ao repouso. Então, a prioridade da intervenção é diminuir a vazão e melhorar a ventilação. Isso pode ser feito com um tubo endotraqueal distal à lesão. E quando há presença de hemoptise, efizema subcutâneo, vazamento de ar, pneumotórax hipertensivo, pode ser feito o dreno de tórax. Bom, também em casos que tem a lesão da traqueia distal, carina e bronquioproximal, são necessários métodos mais invasivos de ventilação. Nesse caso, pode ser feito o uso do ECMO, até a intervenção cirúrgica. No caso das cirurgias que podem ser feitas é a toracotomia, que é indicada quando não consegue controlar a hemorragia ou não consegue restaurar a função pulmonar. Em alguns casos pode ser feito de via minimamente invasiva com a toracoscopia, que o endoscópio é inserido na cavidade torácica para identificar e tratar essas lesões. Também pode ser feitas manobras endobrônquicas para tratamento das lesões por uso de stents de traqueia, ou também intubação seletiva de um brônquio não lacerado até a intervenção cirúrgica. Foi visto alguns protocolos que podem ser feitos nesses casos. Então, no caso de uma lesão parcial da parede, lesão de mucosa ou lesão da camada muscular, depende do nível clínico do paciente, ou seja, se ele tiver com uma respiração espontânea, pode ser feito o tratamento conservador. Mas se ele tiver com falha respiratória, problemas de ventilação, pode ser feita a intubação com o uso de broncoscópio. Em caso de lesões completas de parede, laceração total, com ou sem lesões de esôfago ou herniações, depende também da clínica do paciente. Na intervenção imediata, que poderia ser a observação em caso de respiração eficiente, ou intubação ou uso de ECMO até a cirurgia. E em casos que não pode ser feita a cirurgia, pode ser feito o stent traqueal para tratar essas lesões. Bom, concluindo, esse tipo de lesão necessita de uma intervenção rápida, uma identificação precoce e uma intervenção apropriada. Então, isso faz com que o desfecho seja melhor nesses pacientes. E para isso é importante sempre estar revisando e atualizando os protocolos de atendimento desse tipo de lesão. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.